Bom, pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 7 de novembro de 2020. Na descrição do vídeo você encontrar o link para esta matéria. E lembrando que amanhã, dia 8, domingo, dia 8 de outubro de 2020, a nossa live às 21 horas. Gente, presta atenção. Jogo sujo, desespero total do PT. Olha só a que ponto chega Lula. Isso mostra o naipe do candidato, ou melhor, o naipe do PT, ó. Escuta aqui. Deixa eu colocar aqui. Peraí que eu baguncei o negócio. Aqui, peraí. Aqui. Lula pede a candidatos do PT para criticarem gestão de Bolsonaro na pandemia. Aqui você tem duas coisas. Primeiro, o jogo sujo. Segundo, a mentira. Para criticar a ação de Bolsonaro na pandemia, tem que criticar a ação dos governadores no Covidão, certo? Vamos embora? Deixa eu me ver, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, não esquece de comentar, compartilhar, divulgar os nossos vídeos. Se você gosta do nosso canal, do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, tem conta bancária na descrição do vídeo. Ó, vamos lá. Em reunião com integrantes do Grupo de Trabalho Eleitoral, GTE do PT, nesta sexta-feira, 6, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à direção do partido que oriente os candidatos petistas a aproveitar a última semana da campanha municipal para atacar os adversários ligados ao governo federal e apontar as falhas do presidente Jair Bolsonaro no combate do novo coronavírus e na geração de empregos. Eu trouxe para vocês o vídeo aqui ontem, aonde no governo Lula, quando ele chegou lá e disse que, lá em Brasília, ele deu uma entrevista dizendo que, como é que foi que ele disse, meu Deus? Que nas eleições eles prometiam uma coisa, mas depois faziam justamente o contrário. Lembram quando eu trouxe essa matéria ontem? Vocês lembram que em um ano, sem pandemia, sem crise, o governo petista conseguiu jogar fora 2 milhões de empregos. Ó, um rombo de 117 bilhões, isso sem pandemia. Né? Precisam lembrar isso aí para Lula também, né? Mas tudo bem. Nós temos hoje, ó, durante a pandemia, preservação de 11 milhões de empregos. Preservação. Nós estamos numa pandemia. Numa pandemia em que o Brasil, para a gente continuar, é o país que melhor tem lidado economicamente. Vamos à matéria, né? Não estamos aí só para disputar a eleição, temos que fazer oposição, disse Lula, segundo o relato de participantes da reunião. O objetivo do ex-presidente, de acordo com aliados, é impor uma grande derrota a Bolsonaro nas eleições municipais deste ano e enfraquecê-lo para a disputa presidencial para 2022. Alguns integrantes do GTE lembraram que fazer oposição a Bolsonaro era o objetivo principal da estratégia petista desde o início. Por ordem de Lula, o PT sacrificou a possibilidade de alianças e lançou um número recorde de candidatos próprios em capitais, 21, 14 deles isolados em chapas puras e com poucas chances de vitória. A estratégia provocou críticas de outros líderes da oposição que esperavam de Lula e do PT uma atitude mais generosa com vistas à criação de uma ampla frente de esquerda em 2022. Ou seja, o que acontece aqui? Lula, com essa obsessão cega de tentar derrubar Bolsonaro, acabou criando um certo desconforto dentro da própria esquerda. Por quê? Porque a esquerda estava querendo fazer uma ampla chapa, juntar todo mundo. Só que Lula, gente, o exemplo tá ali com a aliança do PSDB, quando entrou o Fernandinho, depois Lula, depois Dilma e a casa caiu de vez. Né? Essa turma faz aliança com os outros só para se dar bem. Na hora que se dá bem, ó, dá uma bicuda. A ideia do ex-presidente era aproveitar o horário dos candidatos para fazer a defesa do legado do partido de Lula, além de atacar Bolsonaro, mas a maioria decidiu contrariar a orientação e usar o espaço para apresentar propostas de governo. Eita! Não, gente, quando eu falo pra vocês, eu vou ler de novo o que eu li aqui, porque quando eu falo pra vocês que o PT os próprios petistas estão tendo dificuldade de fazer o que o Lula manda, porque, gente, até os petistas sabem que bater de frente com o Bolsonaro não é boa coisa.
Não é boa coisa. Né? Eu vou ler de novo aqui, ó. Presta atenção. A ideia do ex-presidente, presta atenção, a ideia do ex-presidente era aproveitar o horário dos candidatos para fazer a defesa do legado do partido e de Lula, além de atacar Bolsonaro. Mas a maioria decidiu contrariar a orientação. A maioria. Até porque, me diga, que legado Lula deixou além de corrupção, roubalheira, desvio de dinheiro, mandar dinheiro para fora do país? Qual foi o legado? Nenhum. A maioria, vamos lá, mas a maioria decidiu contrariar a orientação e usar o espaço para apresentar propostas de governo. Ora, é para isso que serve o horário eleitoral. Para apresentar propostas de governo. Agora, Lula não gostou não, ó. Quer ver? Isso levou a direção nacional do partido a cobrar dos candidatos 2 semanas atrás o realinhamento das campanhas de acordo com o plano inicial. Na reunião do GTE, o partido apresentou um balanço no qual tem chances de ganhar ou chegar ao segundo turno na cabeça de chapa apenas em Vitória, Fortaleza, Recife, Goiânia e Campo Grande. E em alianças com o PSOL e PCdoB em Belém, Porto Alegre e Florianópolis. Em outras capitais importantes, como Salvador, São Paulo e Rio, o partido mantém esperanças, apesar das dificuldades. Mesmo assim, o balanço foi positivo. O PT avalia que vai eleger um número expressivamente maior de prefeituras em 2020 do que em 2016, quando foi praticamente varrido na onda das denúncias da Lava Jato e do impeachment de Dilma Rousseff. Tá aqui a matéria. Gente, abram o olho. Eu vou citar aqui os estados aqui que o PT está contando, ó. Deixa eu ver. Ó, segundo turno, deixa eu ver. Ó, em Vitória, Fortaleza, Recife, Goiânia e Campo Grande. Presta atenção. Nessas aqui que eu citei, eles têm praticamente quase certeza ou de ganhar ou de chegar no segundo turno. Isso o próprio partido. Agora, com as alianças. Alianças com o PSOL, alianças com o PSOL e PCdoB em Belém, Porto Alegre e Florianópolis, como Salvador, São Paulo... perdão, gente. Aqui, PCdoB, Belém, Porto Alegre e Florianópolis. Esses 3 aqui é o PT alinhado junto com o PSOL. Então, pessoal aí de Belém, pessoal de Porto Alegre e Florianópolis, pensem bem. Quando você vê um candidato pedindo para o pessoal deixar de apresentar propostas e atacar o atual governo, não é boa coisa. Vejam que os próprios petistas não seguiram a orientação de Lula e usaram o horário para apresentar propostas, o que acabou acarretando nessa outra reunião, nessa outra puxada de orelha. No caso Salvador, São Paulo e Rio, o partido mantém esperanças, apesar das dificuldades. Ou seja, são 3 capitais que o PT não tem muitas chances não, mas mantém ali a esperança. Gente, presta atenção no que eu acabei de ler para vocês. Como é que você pode votar num partido que, ao invés de apresentar proposta, o líder desse partido diz o seguinte, ó, ninguém apresenta nada, ataca o atual governo, ataca a atual gestão. Fala pra mim. O cara pede, olha só como Lula se acha o rei da cocada preta. Ele quer que façam a defesa dele, do legado dele, ao invés de apresentarem propostas para hoje, para amanhã, para agora. Que o povo não vive do passado de Lula. O que foi que... Vamos pro legado de Lula aqui rapidinho. O que foi que Lula deixou? Você que é aposentado, tá assistindo o meu vídeo aí. Tá assistindo esse vídeo agora. Presta atenção. Você vai dizer assim, Lula me deu a minha casa. Beleza. Tu tá devendo até hoje a tua casa. Tu tá pagando até hoje. Você tá até hoje no empréstimo consignado. E não consegue sair dele, porque quando você vai terminando, inventa um novo negócio lá, você acaba se afundando de novo numa nova dívida. É ou não é? Diga que eu tô mentindo. O empréstimo consignado veio justamente nessa época. Lula abriu esse crédito, permitiu esse crédito para as pessoas entrarem de cabeça e nunca mais sair dele.
tem aposentado há anos que não consegue sair desse negócio aí. Vamos lá. Você foi lá, fez um empréstimo para comprar a tua moto, para comprar o teu carro. Tu nem tem mais o carro, nem tem mais a moto, tá andando a pé, mas o empréstimo tá aí para você pagar e você não consegue se livrar dele. É o legado de Lula. Lula falou o seguinte, muita gente fala, eu tenho a minha motinha hoje porque o Lula me deu. Beleza, foi o Lula que te deu? Tu tem habilitação? Não, não tem. Tua moto tá emplacada? Não, não é emplacada. Por quê? Eu nem tenho dinheiro para pagar a habilitação, nem tenho dinheiro para pagar o IPVA, a documentação da minha moto. Ou seja, Lula te deu um veículo que você nem pode rodar direito com ele, porque no dia que você for pego, a federal leva a tua moto embora. Me diga que bem é esse que Lula te deu. O cara te deu o poder de comprar, mas não te deu o poder de manter ele e nem te deu o poder de você pagar a conta. Outras pessoas falam, mas eu comprei o carro, cadê teu carro? Ah não, o banco levou. Não é nem o vento levou, é o banco levou. O banco levou porque eu não pude pagar. Você está assistindo, diga se não foi assim. O banco levou por quê? Eu comprei e não pude pagar na época do IPI. Estão lembrados disso? Vocês têm vídeos aí, gente, na internet de matérias de jornais da época. As pessoas indo devolver os carros. A Caixa pegando casa de volta porque nego não pôde pagar. Porque Lula prometeu você comprar, ele cumpriu. Ele te deu o poder de compra, só não te deu o poder de pagar a conta. Isso ele fez. Poder de compra ele deu. Muitos brasileiros eu dei poder de compra. A pergunta é se eu dei o poder de pagar pro camarada. Teve gente que teve que devolver casa, levar carros nas concessionárias, entregar, o banco veio buscar. Muitas pessoas passaram vergonha, humilhação, porque compraram um carro e os vizinhos, tudinho viu lá o pessoal do guincho encostando. Vamos embora, pode levar o carro. E o camarada tem que ficar olhando assim para os vizinhos, assim para um lado e para o outro. Enquanto levavam o carro que Lula deu poder para você comprar. Só não deu poder para você pagar. É o legado de Lula. Corrupção. Vamos lá, vamos pegar uma coisa assim que todo mundo tá bem à vista. A transposição do Rio São Francisco. De 12 bilhões de reais para 28 bilhões de reais. E não foi entregue. E o governo Bolsonaro, em um ano e meio de governo Bolsonaro, concluiu a obra que o PT levaria 3 anos. E no fim das contas, de 2012, 2010 para cá, quantos anos tem? Hein? 10. A obra levou o drobo, como diz o Matuto, o drobo com R no D, o drobo do tempo. Enquanto isso, só bufunfa. Abreu e Lima. Estão lembrados disso? O legado do PT. Abreu e Lima. 4,1 bilhões de reais. Sabe quanto custou? 13,3 bilhões de reais. Esse é o legado do PT, querido. Esse é o legado do PT. Deixado pra gente. A educação, você que é pai, você sabe muito bem. Você que tem aí a minha idade e estudou na época que eu estudei, anos 90, que já foi uma época já, né? Mas você que estuda na anos 80, anos 90, olha a educação do teu filho hoje, querido. Tu acha que a educação do teu filho hoje é igual à educação que você teve lá nos anos 90? Tá longe, né? Obra do governo quem? PT. Teu filho tá estudando aí o primeiro ano do ensino médio e é soletrando porque não sabe ler. Por quê? Porque a qualidade foi... Esse é o legado do governo PT. Quer que eu fale mais? Dos bilhões desviados? Das empreiteiras que comeram fortunas e fortunas do nosso dinheiro? Quer que eu fale para vocês da Petrobras? Vou repetir uma coisa que eu sempre boto meu... o legado do PT. A Petrobras valia 600 bilhões, lá nos anos 2013, mais ou menos. 600 bi. Sabe qual era a dívida da Petrobras? Era 4 bi e 9... Era 490 e poucos bilhões. Ora, se a empresa vale 600 bilhões, 300 bilhões seria os 50%. Em 300 bilhões de dívida, qualquer empresário decente pararia a empresa, decretaria falência, fazia qualquer coisa, né? Os credores iam lá, embargavam tudo. Por quê? Porque a empresa precisa ter capital suficiente para cobrir suas dívidas. Ora, por que não fizeram isso com a Petrobras? Porque o dinheiro saía do meu bolso, saía do teu bolso. Quer um legado do PT? Vou te dar um legado do PT. O PT tá hoje criticando o arroz aí, né?
Vocês estão lembrados? Vocês viram o Bolsonaro mandando arroz para algum lugar? Mas quando o feijão chegou a R$ 20 o quilo no governo Dilma, Dilma pegou sacas, toneladas e toneladas de sacas de feijão e mandou para Cuba. Sacas que poderiam serem distribuídas aqui no país e amenizar o peso desse valor. Não. Ela mandou lá para Cuba, enquanto você e eu pagava 20 e poucos reais no quilo de feijão. Lembram na crise da hidrelétrica que a gente teve aqui? Que nós começamos a pagar conta de luz altíssimas? Estão lembrados disso? Nesse mesmo período, querido, nós tínhamos o PT, a Odebrecht, fazendo hidrelétricas com nós financiando. Você sabe por que a crise estava... Não é porque a gente estava com crise no setor elétrico não, querido. É porque eles estavam arrancando dinheiro da gente para mandar fazer hidrelétrica em outros países aí fora, como República Dominicana e outras. E dinheiro que você e eu nunca mais vamos ver. Você quer saber qual é o legado do PT? Agora, em meio à pandemia, acho que foi em julho ou foi em junho, Venezuela não pagou uma conta e o PT colocou a gente como fiador. $1 bilhão. O Brasil teve que pagar como fiador de Cuba. Dá em torno de 5 bi por aí, mais ou menos, em reais. O dinheiro que nós teve que tirar do nosso dinheiro em meio à pandemia para pagar o rombo que a Venezuela não pagou. Esse é o legado do PT. Esse é o legado do PT para o cidadão brasileiro. Será que é esse o legado que os candidatos vão defender? Quando você vê um candidato, gente, ter que atacar outro para justificar o seu voto nele, olha o dedinho, vote não nesse negócio. Outra coisa, só para a gente encerrar. 400 milhões de reais. PT, fundo eleitoral, tá? É o partido que mais usou e usa dinheiro do contribuinte. Ele falou aqui que vai criticar as ações do Bolsonaro na pandemia, né? Bolsonaro quis pegar o dinheiro do fundo eleitoral e passar para onde? Para a saúde, para ser investido no combate ao Covid-19. Tá aqui o PT de Lula, viu? PT de Lula foi contra, mas é Bolsonaro quem fez coisa errada, quem não pensou no povo, né? Mas o PT de Lula, que fala tanto na defesa do cidadão, foi um dos primeiros que votou contra o dinheiro ir para a saúde, viu? Pense nisso quando você vê o pessoalzinho lá com a cara lisa mentindo. E você pode ver que os próprios dentro do partido não concordaram com o PT, tentaram levar adiante fazendo as suas propagandas, falando sobre projetos, o que fazer. Lula chamou a atenção de todo mundo. É para falar mal do Bolsonaro, para falar bem de mim. Projeto de vocês que vocês querem apresentar para o povo, que se dane. O povo precisa de projeto, não. O povo precisa de nós no poder de voto para voltar a sugar e a roubar eles. E tem muita gente ainda que fica babando a barba de Lula ainda. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.